O Flash Camp Brasil é realizado por Adobe e Action Creations. Patrocínio Platinum, BlackBerry Playbook. Patrocínio Prata, Velo Telecom. Patrocínio Bronze, Wacom, Influxes, Chambi, Reacycle, The Click. Apoio, Jornada Adobe, Tango, Alternativa Platform, O'Reilly, Abra Web, Rádio Jovem Pan, Faculdade Maurício de Nassau, Marca Viva TV, linda.com. Então agora a gente vai ter a palestra do Daniel Dura. Ele veio aqui para o Flash Camp no passado, gostou muito. Eu tentei renovar todos os palestrantes. Juro que eu tentei trazer gente na aula para não repetir. Mas ele falou que se eu não trouxesse ele ia me matar. He would kill me if I would not bring you again. I'm telling them this story. E aqui mas ele trouxe um conteúdo bem interessante. Ele trabalhou muitos anos na Adobe, agora ele saiu da Adobe e abriu a própria empresa, totalmente focada em instalações de toque na tela, controle pelo seu movimento do seu corpo. E ele vai mostrar várias coisas bem interessantes agora, principalmente em pesquisa, para onde essa tecnologia está indo. É bem interessante mesmo. Então vamos receber agora com muito carinho Danny Dura. Muito obrigado. Muito bem, vamos nós. Obrigado, Demian, por me convidar novamente para o segundo ano. Foi muito interessante. No ano passado, acho que foi em janeiro do ano passado, que tivemos o Flash Camp Brasil. E eu vim para cá, para Maceió. Era a minha primeira viagem ao Brasil. Eu tinha um amigo que morou aqui. E ele sempre dizia, você tem que voltar ao Brasil, tem que ir ao Brasil, é tão relaxado lá, as coisas são tão boas. Eu disse, muito bem, eu vou lá para essa conferência. Então eu vim para cá e eu vim para a conferência. Imediatamente, naquela ocasião eu estava trabalhando para a Dog e eu deixei o meu trabalho. Eu disse, eu vou viver agora um estilo de vida relaxado, tranquilo. Mas não foi totalmente a razão pela qual eu deixei a Dog, mas eu comecei minha própria empresa chamada Dedo, fazendo muito trabalho, aquele que eu mencionei no ano passado, Touch-Based Development. É muito bom voltar aqui. Eu disse a Demi que ele tem que me convidar todo ano agora para manter-me feliz. Então, aqui está um plug da minha empresa que chama-se Dedo. Nós fazemos o desenvolvimento de software com base em toque e gestos. Construímos multi-mesas, telas de toques, quiosques, tudo que tem a ver com toque. E também fazemos muito desenvolvimento móvel, tabletes, dispositivos móveis e outros produtos. Aqui temos uns poucos dos exemplos do nosso trabalho. À esquerda temos alguns quiosques que fizemos para uma empresa de defesa dos Estados Unidos e outras tabelas de multitoques e gestos. Nos divertimos muito fazendo isso, tem sido um ano muito maluco e hoje realmente eu quero falar para vocês o seguinte: o que está acontecendo na nossa indústria que está levando a muito disso, porque eu acho que eu estava na Southwest algumas semanas atrás, realizamos um painel sobre a revolução multitelas e Kevin Lynch da Adobe salientou o ponto lá na Adobe, foi a primeira vez que eu vi, então estávamos falando sobre isso e eu acho que a revolução realmente é um grande termo para aquilo que está acontecendo agora. Eu acho que existem tantas mudanças ocorrendo na indústria, como designers, developers. Nós temos que entender melhor o que está acontecendo, do contrário seremos deixados para trás e não estaremos no topo daquilo que está por vir. Então a revolução multitelas é importante, é definida por três coisas que estão acontecendo. A primeira é a proliferação de plataformas. Existem tantas plataformas diferentes agora, disponíveis. Há poucos anos atrás, quando desenvolvíamos software, tínhamos que pensar sobre duas coisas, Mac ou Windows. Nunca pensávamos sobre a Linux demais. Muitas vezes, sequer pensávamos sobre o Mac. Fazíamos um aplicativo de Windows. Então, hoje não. Como developers e designers, temos essa massiva fragmentação de plataformas que está acontecendo. Temos a Google construindo a plataforma Android, a Motion introduzindo a nossa plataforma com base na QX, o Windows tem uma nova plataforma. E para adicionar a complexidade, navegadores estão se tornando plataformas de si próprios e os plugins também são plataformas. Então você tem todos os browsers ou navegadores diferentes, Chrome, Safari, Opera. Depois tem o Flash, Silverlight, Adobe Air. Subitamente, em vez de ter que pensar apenas vai ser uma aplicação do Windows, temos que pensar sobre que plataforma almejamos.
Elas são vastamente diferentes uma das outras. Então, o Windows e Mac era tudo muito simples. O botão de fechar estava do lado direito, o outro do lado esquerdo. Além disso, o Mac e o Windows eram bem semelhantes em relação à interação com o usuário. Então, hoje, pelo menos, essas plataformas são completamente diferentes uns para os outros, que acrescenta complexidade. O que estamos vendo? A outra coisa é que existem muito mais telas a respeito das quais falamos. Nós temos tudo de touchballs grandes no topo. É difícil de ver ali, mas é uma das nossas touchballs, até TVs, como Elado falou anteriormente, tabletes, fones móveis. Eu estava na CS alguns meses atrás, em Las Vegas. Nós sempre falamos sobre os nossos refrigeradores, máquinas de lavar e secadoras, tendo telas, como estão começando agora a fabricá-las com telas, outras fazem com flash, variantes HTML, tudo ligado à internet. Então, subitamente, precisamos pensar sobre o que vamos fazer com essas frames. O mais importante em relação a essa palestra é a mudança no usuário. Até recentemente, o mouse e o teclado era a única maneira de interagir com o computador. Agora, com a introdução do toque e outras tecnologias relacionadas aos gestos, temos que prestar atenção a tudo isso. Um exemplo que eu gostaria de compartilhar, esse foi um gráfico que eu peguei online em alguns consultores nas firmas de análise. A penetração de mercado por sistemas operacionais para dispositivos móveis em março de 2010 e dezembro de 2010. Obviamente, no ano passado foi um ano grande para Android. A festa de lançamento, como vocês podem ver por esse gráfico aqui, no iOS eu tive uma grande parte do mercado de dispositivos móveis para os smartphones e ao final do ano isso diminuiu consideravelmente para Android, foi diminuído para Android. E a pergunta é como vai ser daqui a 6 meses, daqui a um ano, ou 5 anos, daqui a 5 anos. Nos nossos termos, 5 anos não é uma época muito longa, não. Todos nós achamos que isso diz respeito ao iPhone, ao Android, mas talvez o fone da Windows levante voo e se torne uma parte grande da plataforma. Talvez todos estejam desenvolvendo aplicativos para o telefone, o fone e o Windows, quem sabe. Como developers, precisamos pensar sobre isso. O mundo, na verdade, está se tornando pior. Mais fragmentado, mais plataformas, mais coisas a respeito das quais temos que nos preocupar. E depois, como developers, você tem que começar a pensar o que estou construindo, a minha tecnologia, e com a introdução de todas essas plataformas diferentes, subitamente, se eu estiver fazendo iOS ou fazendo Objective ou Flash, aplicações Flash, se eu estiver com o RAM, basicamente Adobe Air, você pode utilizar seu kit de aplicativos nativos, o WebOS, JavaScript, principalmente. A questão se torna cada vez mais complexa. O que fazer, como desenvolver essa plataforma? E se meu cliente disser, eu quero almejar tanto o Android como o iOS, o que é que você faz? Uma aplicação HTML, aplicação Flash, é a única maneira de fazer isso? Ou talvez você constrói uma para cada, 2 vezes o dinheiro, você pode cobrá-lo 2 vezes mais, certo? A outra coisa é que as telas estão mudando o seu tamanho. No passado, você tinha 10 por 24, 60 por 68 e você chegava ao tamanho padrão. Eles estão aumentando um pouco, às vezes diminuindo um pouco, mas 10 por 24, 60 por 68 era o tamanho. Muito que nós fazemos, contudo, utilizamos telas LCD com 1920, 1080. Estamos lidando com formatos bem maiores e o cliente chega para nós e diz, eu quero que vocês peguem aquele grande aplicativo do quiosque que vocês construíram e depois nós queremos que vocês coloquem no tablet. Bem, o tablet é 10, 24, 60, com uma resolução menor, não tão boa, vamos fazer sobre isso. Então, a coisa torna-se um grande problema lidar com todos esses tamanhos diferentes das telas, especialmente, como eu descobri na maioria dos nossos clientes, querem atingir telas múltiplas, dispositivos múltiplos. Esse é um outro grande problema. Uma coisa interessante sobre isso também é 1920 é a definição padrão hoje, mas muitas dessas Ultra Age telas estão atingindo o mercado. Construímos um projeto para um cliente recentemente e a tela era 25 pés de comprimento por 10 de altura. Era uma tela massiva e utilizamos projetores Ultra HD, ou seja, quase resolução de 20 pixels HD. Nós não utilizaremos o Flash desse projeto, obviamente, então o que faremos? Construímos um software que atinge isso, estamos lidando agora com nichos de imagem. O mundo está se tornando cada vez mais complexo sobre como fazemos
o que fazer com isso, usuários móveis também. E, novamente, eu tenho esses slides aqui de Kevin Lynch, a apresentação que ele postou no seu blog. Então, o que isso significa para vocês como developer designer? Existem massivas novas oportunidades. A nossa empresa e outros estão espaço para muitas outras pessoas nessa indústria, mas estamos tentando tirar partido desses clientes que querem construir essas aplicações multitelas. Então, há imensas oportunidades para os developers ganharem dinheiro e construírem novos softwares para esses clientes. Você tem que ser multifacetado mais do que nunca. Novamente, eu venho de um pano de fundo. Eu trabalhei para a Adobe por 6 anos. Eu era um evangelista lá. Eu amei, eu adorei trabalhar na Adobe. Amo Flash, Flex, tecnologias, mas eu sou muito pragmático. E você tem que entender tecnologias múltiplas, bem, não há espaço para ser religioso sobre isso, sobre a sua tecnologia. Você não pode simplesmente dizer Flash é a coisa correta para todos os projetos que eles construírem, nada mais. Isso não é muito esperto, não. Você tem que pensar o que é correto para cada projeto. Algumas vezes, por exemplo, os nossos clientes estão fazendo HTML, Android, iOS para eles também. Em certos casos fez sentido fazer isso. Também fazemos muito Flash para eles. O seu Flash é ótimo se você quiser almejar múltiplas plataformas. Depende apenas daquilo que você estiver fazendo. E novamente você tem que ser muito facetado, ter condições de dançar de acordo com a música e fazer aquilo que o seu cliente pede ou precisa. Não é apenas sobre a web, PC ou tablets. Diz respeito a desenvolver através de telas. E a sabedoria convencional que nós utilizamos por anos realmente não é convencional mais não. Você não pode pensar que tudo que eu aprendi, que tudo que eu fiz é a maneira correta de fazer. Então, basicamente, você tem que questionar tudo que aprendeu. Porque quando você estiver desenvolvendo esses dispositivos móveis, essas tablets, as pessoas que estão desenvolvendo essas plataformas realmente estão repensando tudo. Estão repensando sobre como o OS trabalha, o Windows trabalha. A Apple, quando veio na primeira versão iOS, disseram que não havia multitarefas. Se terminávamos com a multitarefa, era uma das coisas fundamentais que você acha que nunca vai mudar. É a coisa sempre correta e nunca vai mudar. Não, alguém disse não, na nossa plataforma não. Então, você como developer tem que pensar como o seu software vai trabalhar naquele tipo de ambiente. Então, questione tudo na sua aprendizagem. E a computação está mudando mais agora do que jamais mudou. Então, não é muito comum ver esse tipo de revoluções acontecerem. Acho que na última década houve inovação, claro, mas o nível de inovação que nós vemos nos últimos 2 ou 3 anos é muito mais do que nós vimos há muito tempo atrás. E isso nos leva a todos termos novas oportunidades, coisas divertidas para construir. É uma época estimulante de se estar nessa indústria. A terceira coisa que eu saliento para vocês na plataforma de Ombros, com todas as telas diferentes, a outra é a interação. Eu vou focar nisso agora principalmente. Na interação, no modelo de interação, como você interage com os seus dispositivos dos computadores. Há 2 coisas que nós utilizamos por muito tempo para interagir com os nossos dispositivos. O teclado, que é muito antigo. O teclado que nós utilizamos tem 150 anos de idade aproximadamente. E depois um mouse que foi construído na década de 60 por Doug Engelbart. A coisa em relação a isso é que são quase 40, 50 anos atrás de nenhuma inovação sobre como interagimos com os nossos computadores, que é um pouco maluco quando você pensa sobre isso. Basicamente, se nós voltássemos no tempo para o início da década de 70 e sentássemos em frente a um terminal que iria exatamente o mesmo teclado e talvez Doug Engelbart lançaria o seu mouse. Mas é só isso, a única maneira de termos dados nas nossas máquinas interagindo com elas. É basicamente o que nós fazemos hoje, exatamente a mesma coisa. Em cada laptop que eu tenho tem um mousepad e um teclado e é assim que interagimos com eles. Então a questão é o que vem por aí. E realmente, a primeira coisa que começou a acontecer foi a introdução do toque. O toque, na verdade, não é uma coisa nova, não. Já existe há muito tempo. Muitos de nós utilizamos máquinas, caixas eletrônicos que têm tecnologia de toque, etc. Então, o toque não é uma nova tecnologia. Na verdade, toques múltiplos também não é uma coisa nova, não. Em 82, a primeiro display de multi-toque, isso foi desenvolvido no Canadá. Depois disso, eles, na verdade, estavam experimentando com gestos e maneiras de interagir com os dados. Então, não é nada novo, não. O que realmente aconteceu é que em 2006 e 2007, Jeff Hahn, que agora é o executivo-chefe do Pixel,
ele chegou e disse: esse material multitoque é muito bacana. As telas de toque que temos no nosso ATM não são muito ruins, não funcionam muito bem, não. Eu inventei uma nova maneira de pegar as tecnologias, tornando isso bem barato e realmente que possa ser comprado, e nós podemos fazer dispositivos multitoques. As pessoas vinham até, tocavam e ele decolou a partir daí. Logo depois disso, a Apple apareceu e anunciou o iPhone, que tinha suporte multitoque. A Microsoft anunciou a Surface, que tinha multitoque, suporte multitoque. Então foi uma cascata a partir daí. Isso há 4 ou 5 anos atrás isso começou a acontecer. Então, subitamente, o multitoque estava nos lábios de todos falavam sobre multitoque, dispositivos multitoques. No telefone, pensa, 5 ou 6 anos atrás, ninguém nessa sala tinha um telefone com base em toque, pouquíssimos. Simplesmente não era algo que nós ouvíamos falar, mas subitamente, especialmente com o iPhone, todos tiveram que ter uma tela de toque no seu bolso. Então, instantaneamente, um novo modelo de interação foi introduzido e as pessoas tiveram que começar a considerar: o que eu faço com isso? Se eu vou desenvolver o software para esse dispositivo, como é que eu interajo com ele? Então, houve todo esse modelo de interação e isso partiu daí. Tem o iPad, obviamente, uma multitoque, e isso para mim é um novo nível de multitoque. Fazer no telefone é uma coisa, mas fazer um dispositivo grande leva essa experiência ainda mais para frente, adiante. E a outra coisa interessante é que a Microsoft anunciou e lançou o Connect. Vou falar um pouquinho mais sobre o Connect daqui a pouquinho, mas isso pega toda essa ideia de gestos ainda mais adiante. Então, houve muitas experiências e inovações recentes. Como falei aqui embaixo, você tem o Connect da Microsoft. Nós também temos muita realidade aumentada, uma tecnologia bem semelhante, com base em alguns princípios bem semelhantes. Aí no topo você tem o Lego. A Lego tem lojas no Brasil, com certeza. Tem essas lojas chamadas Legos, você entra lá, eles têm esses quiosques, onde você anda nos quiosques, retira uma caixa da prateleira, segura essa caixa no quiosque, e a câmera Lego que está no box, a caixa, e no topo da caixa, na tela, você veria a figura da Lego crescer e o mascote da Lego andando. Então, se você quiser ver a aparência do Lego, coloca na frente desse quiosque e o item pula, salta as vistas. É muito legal utilizar essas tecnologias de realidade aumentada. E outra coisa que está relacionada ao toque é a ideia desse sistema de reconhecimento de marcas, sistema fiduciário de reconhecimento, que está se tornando cada vez mais comum. O Surface da Microsoft foi o primeiro a comercializar a ideia e muitas outras pessoas fizeram mais com isso. Essa é uma outra experiência que eu fiz aproximadamente 1 ano atrás, feita pela minha equipe. Envolve aplicações da unidade, que é o topo da tela. Nós temos sim um reconhecimento fiduciário, a câmera de reconhecimento fiduciário e uma máquina embaixo da mesa. À medida que você coloca esses pequenos objetos na mesa, observem que há marcadores na parte inferior dos objetos, e quando você os arrasta ou desloca, isso cria assim um mundo de intercâmbio e troca que ele vê. Então, são apenas blocos simples coloridos, como vocês podem ver. É como designar pequenos blocos, colando etiquetas, e a coisa funciona. Cada um é identificado unicamente. Quando coloca o verde, ele cria um bloco verde, e depois você pode deslocá-los. E o que nós podemos fazer também, nessa instância, nós criamos aquilo que nós chamamos de objeto da câmera. Então, a câmera, que é esse pequeno sujeitinho aqui, na televisão, vocês vão me ver pegar daqui a pouquinho. O que eu faço, eu trago isso para a mesa, e depois do ponto de vista no mundo tridimensional muda com base em onde está essa câmera. Na verdade, nós fizemos esse protótipo para um cliente e ele terminou passando a ser um projeto muito grande, que eu não vou falar sobre ele agora. Mas vocês podem imaginar aquilo que vocês teriam condições de fazer com esse tipo de tecnologia. Tecnologia muito divertida. Não é mais o teclado e o mouse. Você tem que pensar por fora da caixa, como eu interajo com meus dados. Esse é um outro exemplo. Vou diminuir um pouco o som. Muito bem. Uma tecnologia bem semelhante, não foi feita por nós, por sujeitos lá na Universidade de Potsdam. O que eles fizeram foi pegar o mesmo sistema, e o que eles criaram foi todos esses pequenos pontos que vocês veem aqui, os nossos pequenos artigos. Eles são artigos do New York Times, que são apresentados aqui, e a ideia é como seja o oráculo enviando os artigos. Depois pegamos essas prisões aqui, esses pequenos triângulos, os outros objetos, e eles podem filtrar a projeção da luz com base nesse bloco, a transmissão da luz.
projetando por baixo da tela, filtrando um banco de dados na localização, com base na localização desses objetos, criando realmente uma visualização muito rica. Eles fizeram muitas pesquisas aqui, mostraram e descobriram que as pessoas pegariam como utilizá-lo sem qualquer instrução em poucos minutos. Era uma coisa muito rápida. Eles viriam a interação acontecendo, pegariam um bloco, observariam, veriam a mesa, colocariam na mesa, vendo na mesa, percebendo o que fizeram, colocando no meio da tela. O fato é que construir esses tipos de interfaces com base no toque, táteis, interfaces táteis, é muito natural para os seres humanos, é a maneira como esperamos interagir com os computadores e os dados. Vamos chamá-los de Fracture. Fracture.board, você tem mais informação sobre isso. Um outro aspecto que eu quero mostrar rapidamente, vou diminuir o som aqui. Esse aqui é um outro que utiliza normalmente algumas tecnologias semelhantes, mas o que eles queriam fazer era um projeto de tese de mestrado. Eles queriam visualizar a poluição da água utilizando algum tipo de interface tátil de uso natural. E o que é bacana é que uma boa parte cada um desses blocos representa um país. Então vocês têm essa piscina d'água que na verdade você pode ver que existe água aqui, e depois da projeção está por baixo. E à medida que você coloca esses blocos aqui, ele vai emitir poluição com base no nível desse país, da poluição do país. E vocês podem modificá-lo, alterá-lo, girando cada um dos blocos, retirar um ou outro, e isso muda a visualização com base nisso aí. Como vocês podem imaginar, como alguém que precisa interagir com os dados de uma maneira bem rápida, em vez de ver uma folha cheia de informação, tatilmente pegar os blocos, colocá-los, retirar a água e ver o que acontece. Soa realmente interessante. Você já veria isso em um quadro? Sim, um quadro. Sim, eu posso dizer sim. Um dos nossos clientes, uma das maiores empresas nos Estados Unidos, bilhões de dólares de faturamento. O executivo-chefe deles quer que nós coloquemos isso na sua sala de reunião, porque ele quer interagir assim na sua sala de reunião, na sala do conselho. Ou seja, a aplicabilidade dessa tecnologia em uma empresa não é apenas para museus, não. Então esse é um exemplo muito bacana, muito legal disso aí. Vocês podem encontrar isso através de Demian. Também eu envio um link que vai estar ligado aos slides. Muito bem, agora vamos chegar aos pontos diretamente. O mercado de telefonia móvel é uma coisa interessante que está acontecendo muito disso, é que as pessoas estão pensando cada vez mais fora do quadrado, como vamos inventar a tecnologia. Será que sim, não podemos ignorar a telefonia móvel, não. Em 2015 eles estão prevendo 2,2 bilhões de telefones móveis para serem transportados naquele ano. Naquele único ano, não é quantos teremos, são quantos serão transportados. A questão é quantos deles serão de toque. Alguns anos atrás, nem em 2008, quando começaram a fazer isso, uma pequena quantidade, 100 milhões de fones. Em 2015, eles acham que serão 1 milhão de telefones serão toque e gesto. É o que está conduzindo tudo isso. A outra coisa a considerar, contudo, é que o mercado de toque, de um modo geral, eu quero construir aplicações com base no toque. É imenso o mercado é extraordinário, porque se vocês pensarem sobre isso, todas as caixas eletrônicas, quiosques móveis, já usam tecnologia de toque há muito tempo, utilizam tecnologias antigas e superadas há muito tempo, em muitos casos, e isso é uma chance para a indústria. O mercado multitoque, utilizando essas tecnologias de multitoque, cresce cada vez mais rapidamente. E como vocês podem ver aqui no gráfico, ele deve crescer, quase que duplicar nos próximos 3 ou 4 anos. A questão que nos é deixada é por quê? Porque subitamente isso está acontecendo. Essas são apenas minhas opiniões sobre isso. Eu acho que é um pouquinho da questão ovo e galinha, quem veio primeiro, porque na verdade existem duas coisas acontecendo. A primeira é que existe muito mais a experiência dos usuários finais que estamos vendo, observando, ou recebendo exemplos também. Então muitos de nós já vimos coisas como o filme Gattaca, ou os filmes de James Bond, Minority Report, repórter minoritário, relatório minoritário, são todas na base de toque. Isso acontece nos últimos 4 ou 5 anos, onde, na verdade, houve uma empresa chamada Black Box Digital que fazia muito esse trabalho, e eles construíram tudo na base do Flash, como Star Trek, um novo Star Trek. Eles tinham todos esses massivos, como telas de toque ao redor da ponte, tudo na aplicação Adobe Air que eles faziam. O fato é que
Os filmes nos estão forçando a fazer isso. Fizemos um projeto para uma empresa de defesa nos Estados Unidos e quando tivemos a nossa reunião inicial com eles, eles vieram para nós e disseram: nós queremos uma tela que pareça como um Homem de Ferro. Podemos fazer uma coisa um pouco diferente, mas tudo bem. É o que eles querem. Eles veem o filme e dizem: é isso que nós queremos. E nos Estados Unidos, a Força Aérea Americana tem todos esses comerciais de televisão, onde eles mostram esse centro de comando, tudo na tela de toque, todo esse material bem detalhado, hologramas, dizendo: essa é a Força Aérea Americana. E você não tem isso ainda. Vamos construir para vocês, mas vocês não têm isso ainda. É a coisa, as pessoas estão vendo isso na mídia, querem essa tecnologia. O outro lado é que, na verdade, existem avanços massivos na tecnologia puxando isso adiante. As coisas estão acontecendo com a Microsoft, Jeff Hahn, a superfície. Eu peço desculpas se houver alguém da Microsoft, mas a Surface foi um fracasso no sentido de ganhar dinheiro com o programa. Eu não acho que eles venderam muito programa, não. Nós temos clientes que vêm para nós e dizem: nós temos esse armário, temos 8 tabelas da Surface da Microsoft, você pode fazer algo com elas? Eles querem simplesmente justificar porque gastaram tanto dinheiro com essas tabelas de superfície da Microsoft. Mas o fato é que a superfície da Microsoft, do ponto de vista de tecnologia, foi a pioneira de grande parte dessa indústria, dizendo: sim, essa é a tecnologia viável, sim, isso é o que as pessoas devem investigar. Então, o sucesso ou fracasso é relativo com base naquilo que você se preocupa. Isso seguramente conduziu aquilo que nós vemos hoje como a interface tátil e toque. Avanços nas capacidades da tecnologia de display. Eu li uma estatística no outro dia, algo na faixa de 70% da capacidade de display do mercado é controlada pela Apple, que estão transportando a maior parte de dispositivos utilizando esses displays de capacidade. Por causa disso, a capacidade dos displays dos seus iPhones são bem avançados. Provavelmente os displays mais avançados, eles fizeram muita pesquisa e invenções sobre como melhorar um display de capacidade. E nós podemos pensar, agradecer a Apple pela obsessão e compulsividade deles, no sentido de que eles construíram esses displays de capacidade muito boa. Contudo, eles são utilizados por um pouco depois você usa algo diferente, Access One, e não se sente diferente, porque a Apple está fazendo um trabalho muito bom levando essa tecnologia adiante. Então, a próxima questão é: quais são essas tecnologias? E esse slide, vamos entrar um pouco mais a fundo aqui nessa tecnologia, mas o que eu queria fazer era dar a vocês uma visão geral dessa tecnologia, porque, na verdade, existem algumas implicações bem significativas dependendo de que tecnologia o seu dispositivo esteja utilizando. Agora mesmo existem aproximadamente 160 fabricantes diferentes de painéis com toque, isso está crescendo. Acho que houve uma pequena conferência recentemente, eles disseram que esse número em 2011 vai crescer para 240. Então são empresas construindo tecnologias de telas de toque com suas próprias patentes. A coisa está crescendo bem rapidamente e existe muita tecnologia diferente, sim, disponível já. As mais populares são aquelas da resistividade resistive, que vocês veem em muitas máquinas de caixas eletrônicos e outras. Essa tecnologia é bem confiável. Você pode colocá-la no tempo e não vai afetar nada, não. É uma grande tecnologia para isso, que já existe há muito tempo. Os problemas com isso são que, na verdade, ela não é uma experiência tátil muito boa, não. Você tem que pressionar com força. Quando você toca o seu iPhone, você pode quase que olhá-lo, ver. Não é como você estiver forçando, pressionando. O display de capacidade funciona muito bom, mas na resistível você tem que colocar muita força, então coisas como arrastar através da tela. Você não quer fazer isso, não, nem eu, porque existe uma boa chance de que eles vão perder isso no trajeto. O toque não vai ser registrado, então você tem que pensar sobre isso quando estiver utilizando essa tecnologia de resistividade. A outra que é bem popular é o toque de capacidade, que está na maioria dos telefones móveis. Muitos dispositivos marcam o uso da tecnologia resistivity, a sua capacidade, como iPhones, e a maior parte dos dispositivos Android, utilizando um display de capacidade de toque muito ativo. O grande problema com a capacitação é que as telas maiores hoje você consegue apenas 22 polegadas, não são muito grandes, não. Algumas das coisas que nós fizemos, eu disse a vocês, fizemos uma parede de 25 pés, aproximadamente 10 metros. Obviamente não vamos obter
uma capacidade tão grande, temos que utilizar outras tecnologias. Um outro problema com o capacitivo, o capacitive, é que a maneira como o capacitive mostra o trabalho, você coloca o seu dedo lá, há uma pouca indução acontecendo, você coloca o dedo no display e ela mostra aquela carga elétrica. Se você colocar uma luva na sua mão, isso não funciona, então não conduz. Então, obviamente, esse é um dos assuntos com esses displays de capacitivos. O último, que é muito comum agora, são esses IR. Nós fizemos muitos deles para os nossos clientes, para grandes instalações, onde na verdade existe uma câmera embaixo. Nós temos a luz infravermelha brilhando e quando você toca ela reflete de volta no display. No ano passado, quando eu estive aqui, na verdade eu trouxe uma demonstração, trouxe LEDs IR, se vocês estiverem aqui lembram-se disso. Isso é grande, é ótimo para grandes fabricantes. Se você estiver fazendo alguma coisa com 10 pés de altura, 20 metros, 10 metros de altura, etc., esse é o tipo de sistema que você quer utilizar. Multi-toque, você pode colocar quantos blobs quiser na tela, dependendo de quanto poder de processamento você tem. O grande problema com eles, na verdade, é a manutenção. Você não quer estar fazendo o material IR, a não ser que o seu cliente tenha um contrato de suporte muito bom com vocês, porque eles vai lhe telefonar muito quando houver calibração, etc. Tenha isso em mente. E depois existe toda uma gama de outras tecnologias. Aqui são as vendas, a porcentagem dessas tecnologias que estão no mercado. E como vocês podem ver, em 2008, 85% do mercado foi resistive displays resistive, capacitiva. O capacitiva teve uma porcentagem bem menor, mas ainda assim estão em segundo lugar. E obviamente o que estamos vendo agora é que o capacitive está ganhando terreno. Uma vez que o capacitive se tornar um pouco mais durável, começaremos a ver nos caixas eletrônicos e multitoques, coisas que o valham. Mas vai demorar um pouquinho aí, uns poucos anos, até essa tecnologia se firmar. Por enquanto, a área maior são dispositivos móveis. A outra coisa a respeito de pensar sobre o toque é o haptics. O haptics, na verdade, tecnicamente é a definição de toque, mas a palavra haptics na indústria é principalmente utilizada para descrever o feedback dado pela tela que você está utilizando. Então, todos agora estamos tocando essas telas e temos os nossos iPhones, podemos tocar as telas, mas elas se sentem como um pedaço de vidro, não aquilo que estamos tocando. A ideia é de o que é que uma tela pode nos dar o feedback daquilo que são. Então, se você tiver um doce pet apps e estiver batendo um cachorrinho para animá-lo, a ideia não é basicamente do toque. Uma coisa que eu encontrei recentemente, isso na verdade foi desenvolvido pela Disney. A Disney tem todos esses institutos de pesquisa ao redor do país, eu não sabia, mas o que eles queriam fazer era desenhar uma tecnologia que fizesse isso. A maior parte da tecnologia, a haptics, utiliza vibradores, pequenos vibradores por baixo do vidro. Quando você toca, você pode chamar e ele treme ou se mexe. Isso não é muito bom não. O que esse pessoal desenvolveu foi um filme que você pode colocar sobre o vidro e que na verdade ele faz é gerar uma pequena carga elétrica. Então essa carga elétrica faz o seguinte, ela quase que atua como um pequeno imã no seu dedo. E quando você estiver friccionando a sua mão contra ele, eles podem sentir as diferentes áreas e repetir aquilo que você está sentindo nos seus nervos com base naquilo que você estiver fazendo. Então, se eu encontrar novamente o metal, eles podem fazer com que você se sinta como metal, como isso se sinta como um tipo de roupa, de filtro. Você pode sentir isso, ou eles apenas mudando a maneira como essa carga elétrica funciona. Isso, na verdade, veio à tona 6 meses atrás, e o aspecto legal e bacana são avanços massivos acontecendo aqui. E acho que provavelmente nos próximos 3 ou 4 anos, provavelmente começaremos a ver a haptics integrada como developer. Vocês terão um IPI chamando, faça com que eles se sinta como um filtro, como você sentiu, como algodão, etc. Uma tecnologia muito bacana e seguramente é a direção na qual estamos andando, sentir de acordo com o que estamos tocando. A outra coisa é o gesto. Se eu tocar a tela e fizer alguma coisa, mas se eu sequer tiver que tocar a tela. O que é interessante é que essa tecnologia de gesto, na verdade, já existe há muitos anos. Nós, na verdade, estávamos apostando num projeto recentemente e nós queríamos utilizar a tecnologia de gestos. Basicamente, tínhamos essa tela grande e o que nós queríamos fazer era ficar diante dela e balançar a mão, fazer com que a tela fizesse algo. Então, observamos isso com cuidado. Essa tecnologia existe e o problema é que no tempo da época, as câmeras custavam $8.000 delas, você precisava de muitos e tinha que licenciar o seu software.
O que foi interessante é que quando estávamos fazendo isso, aparentemente a Microsoft vinha fazendo muita pesquisa nessa área, e o que eles fizeram, na verdade, foi licenciar a tecnologia a partir de uma empresa chamada PrimeSense. E a PrimeSense desenvolveu uma câmera sensitiva com um protótipo que seria fácil de fabricar, que faria tudo isso. E a Microsoft então licenciou essa tecnologia, chamaram no projeto NATO e lançaram o Connect. Basicamente, durante a noite, um dia, se eu quisesse fazer isso para um cliente, ia custar dezenas de milhares de dólares apenas pelo equipamento. No dia seguinte, eram $139. Eu podia ir no Target, ou Best Buy, e com uma loja eletrônica e comprar isso. Obviamente, todos estamos pulando diante das nossas telas agora, o que nos faz parecer bobos até certo ponto. A questão é, para onde isso vai? Quantas pessoas aqui viram a moção de Gmail, comercial da Gmail Motion? Não muitos, né? Não muitos. Eu vou mostrar novamente para vocês aqui. Um minuto, por favor. Vou mostrar a vocês o comercial. É uma paródia sobre os gestos. Alô, o meu nome é Romacom. Eu sou gerente desde na última década, avanços como tecnologia de toque transformando a maneira como interagimos com a eletrônica pessoal. Contudo, no que diz respeito a e-mail, ainda confiamos em tecnologias ultrapassadas como a tecla e o teclado e o mouse. No Google temos pensado sobre como resolver esse problema e hoje eu estou muito animado em compartilhar com vocês um novo desenvolvimento. Nós chamamos de Gmail Motion. Utilizando a câmera do seu computador e algoritmos especiais, a Gmail Motion interpreta o movimento físico, tornando a ação dos comandos. Por exemplo, para abrir uma mensagem, faça um deslocamento como se você estivesse abrindo um envelope. Para responder, simplesmente aponte para trás com o seu dedo. Para responder a todos, use ambas as mãos. Para enviar uma mensagem, passe a mão na língua, coloque no joelho. Temos trabalhado com experts em tecnologia de deslocamento e semióticos para desenvolver uma linguagem de movimentos que substitui o tipo inteiramente. Os movimentos são desenhados para serem intuitivos, ergonômicos e fáceis de fazer. Os estudos nos últimos 24 anos indicaram que mais de 80% da nossa comunicação total é a linguagem do corpo. Quando você puder incorporar um balançar da cabeça, um gesto de algum tipo, você está fazendo essa comunicação muito mais eficaz e efetiva. Os nossos corpos não evoluíram para sentar numa mesa, numa posição rígida o dia todo. E é o meu sentimento de que o deslocamento Gmail Motion, vai liberar o usuário de limitações que a sociedade moderna, na nossa interface com as máquinas, tem que colocar no corpo humano. Nós gastamos muito tempo aperfeiçoando os deslocamentos de e-mail. Estamos animados com o potencial para ajudar a sua experiência de e-mail. Para mais informações, visite gmail.com/motion. Muito bem. Supostamente não é o que nós vamos fazer com os nossos computadores logo. Supostamente não. Eles têm esse PDF aqui, você pode imprimir um pôster e colocar no seu escritório. Estávamos brincando com isso. Adoro alguns deles. Tráfego, inspetor de tráfego, controlador de voo, não sei. Muito bem. Falamos muito sobre toque e gestos. Embora isso seja uma piada, e a coisa engraçada aqui é que houve alguns developers lá que, como 3 dias após isso aparecer, eles tornaram real. Na verdade, eles como se tivessem construído. Então, isso aqui foi a brincadeira do Google para o 1º de abril, e esse pessoal pensou, não, vamos construir isso, e construíram e lançaram. É apenas uma maneira de fazer com que a Google os observasse. Mas, seguramente é algo a respeito do qual temos que pensar. Então, a última parte daquilo que eu quero falar com vocês agora. Quanto tempo eu ainda tenho? A faixa de 30 minutos. É como desenhar, para isso você tem que considerar como desenhar para dispositivos touch-based ou toque. Essa citação aqui, eu acho que ilustra exatamente o que eu tenho pensado entrando nesse campo. Eu vou ler. Ele diz que nos próximos anos por vir serão anos importantes para os designers e engenheiros que vão criar a próxima geração de designs de insumos de interação, possivelmente definidos por décadas por vir. Nós vamos desenhar novas maneiras de interação com os nossos dispositivos, ambiente e até uns com os outros. Nós temos uma oportunidade que vem junto, uma vez única na geração, que deve sumarizar isso, arrematar isso. Essa última linha, nós temos essa oportunidade única para redesenhar como nós interagimos com os nossos computadores, e isso só aparece uma vez a cada 30 anos. Aí, 30 anos atrás,
o sistema Windows apareceu no mundo. A Microsoft, a Apple disseram, é assim que vamos interagir com os nossos computadores utilizando essas Windows, os keyboards, os teclados e mouses, e tem sido assim até agora. Subitamente, nós temos agora uma oportunidade de redefinir isso, e como designers e developers, existem muitos alunos aqui, muitos estudantes, vocês vão ser parte disso. E isso, novamente, só aparece uma vez numa geração, e você pode definir como as pessoas vão interagir. Vocês veem coisas como a Zynga faz, eles estão redefinindo games, de certas formas, crescendo nessa taxa massiva, porque estão dizendo muito bem, os jogos têm essa aparência, mas vamos fazer dessa forma aqui. Vamos ter o aspecto social para redesenhar como as pessoas interagem com os jogos, e novamente esse tipo de coisa acontece apenas de vez em quando. Então a questão é, eu tenho toda essa responsabilidade agora, como developer, como designer, como é que eu sei o que fazer? Porque não há nenhum manual sobre como desenhar a interface touch-base. E quando você vê as coisas como gestures, especialmente gestos, existe tanto mais a considerar do que simplesmente o texto na tela ou com um grande botão E. Eu amo, adoro coisas como essas aqui no Brasil, sinais que na Itália eles fazem que acham que é um insulto. Certos gestos aqui no Brasil, na Itália parecerão insultos, gestos também específicos para regiões individuais. Como é que você sabe como desenvolver o seu dispositivo de toque e de gestos? Bem, houve uma pesquisa, um projeto de pesquisa que foi feito por esse sujeito aqui, Dan Malina. Vocês podem descobrir o que é isso. Esses não são os meus dados, eu peguei a sua pesquisa. Basicamente, resumimos o que ele fez e descobrimos então que é tão fascinante. E o que ele fez foi pegou 40 pessoas de vários países, como 90 países diferentes, 9 países diferentes, e eles vão lhes dar um certo número de ações e vou ver como vocês fariam algo. Como vocês fariam algo com um dispositivo de base de toque. Algumas pessoas utilizaram iPhones, então já tem uma certa tendência, tem uma ideia de como fazer as coisas. Então o que ele fez foi pegou 10 pessoas, ou 20 que eram experientes em dispositivos com toques, e 20 que não tinham experiência nenhuma, nunca tinham utilizado uma tela de toque antes, para equilibrar o campo, alargar o campo. E o que ele quis fazer foi identificar os gestos mais comuns que as pessoas vão utilizar. Então o que ele fez foi colocar um diagrama como esse. Eu vou voltar aqui um slide. Ele colocou um diagrama dessa forma aqui, como esse aqui, e disse, antes era assim, eu quero que agora vocês selecionem 3 itens para parecer assado. Ele pegou o dedo, colocou a tinta, estabeleceu essa câmera e registrou o que eles fariam. E o que ele ia fazer era agregar todos os dados em termos de gestos, movimentos, publicando uma estatística. Então, por exemplo, eu vou fazer o teste com vocês aqui agora. Se você tem um multi-slide, você tem que selecionar 3 itens. Como é que eu faria a multi-seleção? Disse, por favor, faça um gesto que você selecionaria diferentes itens de uma vez só. Eu vou dar um segundo. Pense como é que você faria um gesto para selecionar 3 itens de uma vez. 3 coisas que as pessoas faziam. Aqui estão alguns exemplos. Uma pessoa simplesmente pegou o dedo, arrastando para a multi-seleção. Essa mulher decidiu, eu suponho que seja uma mulher com esmalte no dedo, ela decidiu bater nos 3 itens individuais, tocar. E esse aqui eu achei interessante, mais interessante. Essa aqui. É interessante, é criativo. Como é que o computador detecta que todos os dedos são da mesma mão? Então, os dados basicamente mostraram que as pessoas, 161 no total, cercaram objetos, depois bateram o objeto, bater, tocar, e uma proporção de 17, na verdade, circularam o objeto, fizeram um elo ao redor do objeto. E o que é interessante também são coisas como há uma diferença cultural na China, por exemplo, muitas pessoas estavam fazendo um tipo de círculo ou tocando em objetos múltiplos simultaneamente, mesmo na Índia, parecia haver um pico lá. Você pode dizer, talvez haja uma sensibilidade cultural aqui nessas que devem ser levadas em consideração. E com relação a deletar, por favor, realize um gesto para deletar um dos arquivos na tela. O que é que você faria? Essa aqui, basicamente, houve 2 mais populares. Essa aqui, uma checagem, não sei o que ela fez, uma marca de checagem, checkmark. E essa aqui simplesmente colocou um X para deletar. Interessante. Excluir. Nós podíamos fazer isso, claro, no software podemos detectar isso.
A maior parte das pessoas arrastou o objeto, arrastou para algum lugar. É quase que como na mente deles estavam já se pensando, estou arrastando para o lixo, deslocando para outro lugar. Mas o que é interessante é quando você observa esse número aqui, 146 arrastaram o objeto, 70 abordaram o objeto. Você pode pensar que foi tudo em um, mas é uma proporção imensa de pessoas aqui, 146 mais 70, que na verdade estavam fazendo outras coisas. Um X no objeto, 60, para mim é, uau, é bem fascinante. Tantas pessoas fazerem coisas diferentes aqui, não há nenhum aspecto comum aqui, como novidade. Ação, se eu estiver na página 2, como é que eu volto para a página 1? Eu não tenho o vídeo para essa aqui, mas foi interessante sim, eu pensei sobre a estatística aqui, metade varreram para a esquerda e 90 varreram para a direita. Swipe, varrer, objeto. Você pensaria, no iPhone você varre para a direita para voltar. Aparentemente, isso não é natural não, necessariamente não. Algumas pessoas esperam o contrário. E com relação a culturalmente, se eu estiver como na Ásia, tem que ser da direita para a esquerda, ou no Oriente Médio, talvez para frente e para trás seja diferente, lá, algo para se pensar. O último que eu achei interessante, realizar um gesto com o qual você gostaria de acessar e ajudar, o que você faria? Neste aqui, algumas das pessoas colocaram interrogações, outras um H para help, ajuda em inglês, e depois, olha, essa marca aí foi interessante, ela simplesmente pegou 3 dedos e varreu a tela. Na verdade, me lembra de alguns gestos que a Apple está fazendo para fazer multitarefas. Então, 130 foram tocados, simplesmente tocados. E eles disseram isso após falar com as pessoas. O que eles disseram foi que estavam esperando que tocando em alguém, isso apareceria um menu onde eles selecionariam a ajuda. Outras pessoas desenharam a interrogação e é assim que esperavam acessar a ajuda. Então a pergunta novamente é: o que é que isso nos diz? Depois de terem feito toda a análise de dados, os papéis, eu realmente encorajo vocês a checarem novamente as plotagens. O que eles descobriram na verdade foi que as diferenças culturais na verdade eram bem pequenas. A única área onde encontraram diferenças culturais significativamente importantes foram nos símbolos. Foi nos símbolos. Na China, por exemplo, eles esperavam colocar um símbolo. É claro, isso tem a ver com a linguagem que eles usam, a maneira como escrevem. Então, realmente foi uma coisa interessante. Você pensaria que a cultura, o aspecto cultural seria o mais importante, mas não pareceu ser o fator decisivo, não. A outra coisa foi que quando as coisas estavam... Você não podia exatamente descobrir como fazer. Não era como se houvesse um botão de ajuda na tela, mas eles quisessem apertá-lo. As pessoas esperavam, contudo, que aparecesse um cardápio, um menu. Então, como developers e designers, o menu é muito importante. As pessoas esperam os nossos menus. E, obviamente, muitas pessoas desenharam cartas e símbolos. E o acordo, o que eles fizeram aqui foi dividiram por expert e noviços, todos os testes diferentes que fizeram, e há um fator de acordo aqui, de concordância. E, na verdade, o acordo não é extremamente elevado, não. Aqueles que tiveram os números mais elevados foram removidos, 97, e depois zoom in, zoom out, zoom para dentro e para fora. O que você espera? Mas isso ainda é um número baseado na quantidade de concordância, 31 ou 32, você não está falando sobre uma quantidade significativa. Remover foi o único item que todas as pessoas fizeram mais ou menos a mesma coisa. Então aqui estão as minhas observações. Primeiro, não há nenhuma Bíblia, nenhuma guia ainda, diretriz sobre isso. Se vocês pensarem sobre a declaração, o que eu estou dizendo é que a maneira como a Apple faz ou como a Android faz não é necessariamente a maneira correta de fazer. E eles fazem as coisas diferentemente. Então não sejam pegos naquilo que é necessariamente exato de se fazer. E tendo dito isto, vocês devem dar atenção com tudo à plataforma que vocês estão desenvolvendo. Se vocês estiverem longe, fazendo coisas diferentes daquilo que a iOS faz, não é bom não, porque o usuário vai esperar que esteja semelhante ao iOS. Mas, novamente, digo, não aceitem apenas a palavra deles para isso. Pensem sobre isso. Nunca suponham que sabem qual é o gesto esperado. Nós fazemos
essa parede larga de multitoque para o Dolby Max. Tivemos essas mensagens no Twitter e eram pequenos blocos caindo e físicos, e as pessoas podiam fazer o seguinte: pegar os pequenos blocos, jogar, brincar com eles, ou abri-los novamente de modo que podiam ver a mensagem, que era a mensagem do Twitter. O que nós fizemos foi, na verdade, eu não me lembro o que nós fizemos. Acho que nós temos um toque duplo, onde você faria o toque duplo no bloco e ele expandiria. E para nós isso parecia natural. Um toque duplo faz sentido. O toque duplo e ele abre. Então logo o colocamos no Max. Cada pessoa lá presente que estava tentando apertar o zoom, e nós ficamos surpresos. Isso não foi bom, não fizemos teste suficiente para os usuários. Algo que pensávamos que seria natural não era tão natural. Novamente, os símbolos podem ser apropriados se você estiver construindo uma app na China, e os gestos são apenas metade da história. Dá que se pensar sobre o cardápio, o menu e outros visuais para isso. Algo para se pensar. A outra coisa para se pensar, passando agora para um novo tópico, a outra coisa para se pensar é quão grande é o seu dedo, o tamanho do seu dedo. Na verdade, é fascinante como alguns designs são tão mal produzidos. Se eu tornar o meu botão 50 pixels largos, vai ser ótimo. Isso é o que diz na diretriz de interface humana iOS. 29 pixels por 44 pixels é o tamanho que você quer que seja o seu botão. Bem, isso não é necessariamente verdade, não. Isso depende daquilo que está acontecendo perto dos seus olhos. Você não pode supor que é uma área do toque onde as pessoas vão querer clicar. Você tem que pensar o que está acontecendo ao redor desse componente, como é que eu desenho com grande interação com o nosso modelo. E você tem que pensar sobre tudo. Windows, botões, list. Tem que pensar cuidadosamente sobre o tamanho. Isso aqui, por exemplo, Apple construiu para Northrop. E vejam que a tendência quando você está construindo aplicativos de desktop é fazer as coisas bem precisas. Você tem que clicar ali, exatamente naquela pequena área, para que algo aconteça. Bem, se eu estivesse fazendo isso, provavelmente eu tornaria o pequeno menu uma área de toque. E o que você quer fazer mais é tornar ao redor de tudo, a área ao redor aqui, de toque. Então, fechar o toque, você quer torná-lo imenso. Eles vão subir nesse canto da tela, tocá-lo, e isso tem que fechar. Você tem que pensar sobre essas coisas. Tem que pensar sobre quão grandes áreas de toque são, onde estão localizadas. E o outro grande problema para se pensar, que eu chamei de batalha do DPI, novamente com essa tela de proliferações, a DPI está mudando rapidamente. Você fala sobre Apple e os displays de retina com 300 dpi. É imenso, isso é imenso. Muitos pixels nessa tela. Como é que você lida com isso? Bem, você pegar no monitor, são 300 pixels aí. Se você pegar esse iPad, são aproximadamente 300 pixels lá. Se você pegar esse iPhone com botão, com esse display, são 300 pixels lá também. São o que eu descobri por minha conta, é isso aqui. Não são de acordo com escala, não. Então, quando junto esses aqui, próximos um dos outros, são tamanhos completamente diferentes, mas todos têm 300 pixels. A minha mão não muda de tamanho com base no dispositivo que eu estou utilizando. Sempre tem esse mesmo tamanho. Então, o que é que eu faço como developer? Uma boa parte disso aí, então, como developer, você tem que considerar o DPI, a tela para a qual você está desenvolvendo. Senão, você vai terminar com esse problema onde eles vão tentar atingir esse botão, mas ele é muito pequeno e não podemos atingi-lo, ou talvez grande demais para a tela. A outra coisa são os componentes de UI. Temos que pensar sobre quais são os componentes para as plataformas individuais. Isso torna-se um problema no Flash, porque quando você está utilizando o Flash, não tem acesso aos controles UI nativos. O que você pode fazer, na verdade, é fazer o scanning da pele dos seus controles. Mas tenha muito cuidado com relação a isso, porque existem interações bem súbitas que acontecem nesses controles. Como vocês vão esperar, não se sentirá bem se você não tiver perfeitamente. As pessoas fizeram isso, eu vi alguns exemplos onde a coisa parece realmente muito boa. Eles fizeram a interação exatamente como os aplicativos nativos fazem. Há que saber e ter cuidado com isso aí. Outras considerações, como é que o ambiente físico afeta o UI e as interações. Recentemente estávamos construindo uma mesa de toque para eles de aproximadamente 7 polegadas. O aplicativo, eles
queriam que fossem orientados para uma certa direção. Muito bem, essa mesa vai estar no meio da sala e as pessoas que estiverem por trás dela, eles querem ver, porque a face é para cima, e o cliente disse, eu não sei, bem, vamos ajudar você a descobrir, mas você tem que pensar para onde as pessoas vão estar localizadas em grandes instalações, como é que eles vão segurar o telefone. Isso faz uma grande diferença sobre como você desenha o seu aplicativo. A outra coisa que é interessante é essa ideia de interações do nível do objeto global versus local. Quando eu estou lidando com o computador, eu atinjo aquele botão, mas jogando jogos, eu estou na tela movendo para cima e para baixo. O que eu preciso fazer é criar essa interação global, de modo que eu toque qualquer coisa na tela para fazer o que eu preciso fazer. Então a sua lógica tem que ser um pouco mais esperta, bem mais esperta sobre como você lida com isso. A outra coisa é o aspecto físico. Estamos lidando com um mecanismo de input táctil. As pessoas esperam que haja feedback na física envolvida em tudo que estiverem fazendo. Se você simplesmente tiver uma lista e você removê-la e ela parar, quando você levantar o seu dedo, ela não faz sentido não, como se eu tivesse causado um flicker, removendo o movimento. Você tem que ter a física para tudo que está fazendo nessas interfaces de toque. E a coisa grande é testar, testar e testar cada vez mais. Então, isso na verdade conclui a minha apresentação. Eu acho que a grande mensagem aqui na minha apresentação para vocês aqui hoje à tarde é que questionem tudo. Nada disso. Tudo que eu falei aqui, não há nada aqui que seja literal ou que deva ser considerado como sendo uma maneira de fazer. É como uma revolução, certo? Basicamente, as pessoas que decidem o que acontece somos nós. 3, 5 anos, daqui a 3, 5 anos haverá uma boa biblioteca de informações sobre como fazer isso ou aquilo, mas agora nós somos aqueles lendo os livros, lendo os dicionários. Portanto, levem isso em consideração quando estiverem fazendo. Existem algumas coisas que estão definidas bem, e outras que não estão. E eu encorajo vocês a experimentarem, pegar os dispositivos das pessoas, estão se tornando cada vez mais baratas. Você pode construir a sua tela de toque por menos de $100 americanos agora. Então, é algo que, sim, como developers e engenheiros, brinquem com essas coisas. E sempre que você estiver num shopping center, numa tela de toque, veja o que está certo e errado com elas e utilizem isso nos seus projetos em relação ao que vocês estiverem fazendo. Muito obrigado, então. Eu passo agora para as perguntas, estou à sua disposição. Obrigado por sua atenção. Enquanto vocês se preparam para perguntar, eu também quero salientar que esse é o meu endereço de e-mail. Se alguém quiser entrar em contato comigo com e-mail, estejam à vontade. E eu tenho meus cartões aqui para distribuir com vocês. Muito bem? Speaking in English. He's speaking in English. He's speaking in English. Recentemente, eu acho que foi em fevereiro, a Corning lançou o vídeo Day Made of Glass. Você viu isso? Onde eles mostraram o controle de forno e fogão, refrigerador e carro, tudo com base no toque e feito de vidro. Então a minha pergunta é, em relação a esse pensamento futuro, o que é que você acha que vai se acontecer? O que é que você acha que será a nova maneira de interação com interfaces de toque, além da resistive e capacitive? Sabe de uma coisa? Na verdade é engraçado porque Corning é uma grande empresa americana. Eles colocaram um vídeo recente que estava mostrando o futuro, que estava por vir, qual é a visão do futuro deles. E isso envolve tudo, desde quando você entra no seu banheiro, a um espelho, uma tela de toque, essas telas flexíveis de toque que estão vindo de LCDs transparentes. Para ser honesto,
a capacitiva. Eu não conheço nenhuma tecnologia a respeito da qual falaram recentemente que venha substituir o que os painéis de capacity estão fazendo atualmente. Tendo dito isso, eu acho que a real inovação dessa área vai vir nos materiais de projeção. Então, existem muitas empresas envolvidas. No mês passado, a Samsung começou a sua produção finalmente, produção em massa, em relação a telas transparentes de LCD, que é algo que estamos esperando por algum tempo. Se vocês já têm visto, no filme Avatar, onde eles têm aquela tela que engloba tudo, limpa, você pode ver através da tela. Faz muito sentido ter algo assim, então talvez haja algo acontecendo por trás disso. Na verdade, podemos atingir todas, temos não curvas, mas diretas, retas, e você pode colocar uma capacidade clara de overlay. Então, acho que uma boa parte do que vai acontecer nos próximos anos é que vocês verão não tantas inovações do sensor de toque, mas cada vez mais como os dados ficam mostrados. Veremos LED displays nas paredes. Já esse ano eles estavam mostrando o seu LED displays com 1 milímetro de espessura. Então vocês podem imaginar, você pode colocar displays ou papel de parede em qualquer lugar. Eles estarão em carros, refrigeradores, espelhos, tudo em que seja capaz de haver toque. Isso é o que vai acontecer num futuro bem próximo, nos próximos 5 a 10 anos. I've worked with some interfaces for tele interactive, and the API of the Flash for multi-top is very limited. Flash's API is very limited for multi-touch. Ele não ligou o foninho de ouvido. Alguém pode ligar? Testing, 1, 2, 3, testing. Ok, agora ligou, agora ligou. O fone estava desligado. Muito bem. I've worked. Pode ouvir? Can you hear me? Veja aí se está funcionando, por favor, Damian. Okay. Testing, 1, 2, 3, testing, can you hear me? Testing, can you hear me? Testing, testing. Não está ouvindo? Acho que o fone dele está com algum defeito. Alguém poder trocar o foninho de ouvido dele. Talvez o dele esteja uma pilha gasta ou alguma coisa parecida. Obrigado pela ajuda. Agora sim, can you hear me? Testing. Pode perguntar. Pode perguntar. Agora sim. Here we go. I've worked with some multi-touch interfaces using Flash's API with little gestures such as zoom, pinch, move some. It was very poor, very limited. So I had to do a lot of research and to calculate. It's a bit complex when you have, for instance, you are making the zoom at the same time you are moving. So yes, it is complex. How did you do that? Did you develop yours, or did you get it from Flash and improved it? Please, your comments about that. Muito bem, basicamente o que nós fizemos foi que nós... Vou tirar o foninho para não me atrapalhar. Então, os gestos de toque, sim, você está correto. Eu continuo ouvindo os ruídos de que o Doubling vai consertar a maneira como faz o suporte dos gestos, mas atualmente o suporte a gestos no FlashPay não é ideal, não. É uma maneira educada de dizer isso. O que nós fazemos é ou desenvolver os nossos próprios gestos, os dados de toque, ou existe uma biblioteca chamada GesturWorks, trabalhos dos gestos, e os gestos funcionam. É uma grande biblioteca que dá suporte a 150 gestos diferentes. E para mim, os meus developers, eu tenho que pagar a eles pelas horas trabalhadas e eu não quero gastar o tempo deles escrevendo gestos que outras pessoas podem utilizar. Então, o gestos funciona, é assim que utilizamos, que fazemos para utilizar os nossos gestos. Sim, funciona com o Connect também. O que é que o senhor acha sobre a React Vision? É muito boa algumas vezes, era muito boa algumas vezes.
Nós, na verdade, quando fizemos o nosso reconhecimento, sistema de reconhecimento fiduciário, escrevemos a nossa própria. A React Vision é uma biblioteca muito boa e a React Vision, visão reativa, é um pedaço de software que você pode rodar conectado à sua câmera. Ela lê os marcadores e envia de volta as coordenadas X e Y e outras coisas. Então isso ajuda você a escrever esse tipo de software. A biblioteca é muito boa, o problema que nós temos é duplo. O primeiro, o licenciamento é bem restritivo e eles não respondem muito não aos e-mails. Quando você estiver construindo para um cliente, você precisa de alguém que seja responsivo. Então esse foi o nosso primeiro problema. Não sei se isso tem mudado ou não, pode ter mudado, mas a tecnologia é boa, ajuda sim no negócio. O outro assunto é que ela não dá suporte a câmeras múltiplas. Temos feito algumas tabelas que tem 80 polegadas, então para fazer uma tabela com 80 polegadas, a gente está tendo um dia ruim, ele disse, com o microfone. Para fazer uma tabela que tem 80 polegadas, temos que ter câmeras múltiplas. Então, na parte inferior da tabela, nós tivemos 6 sistemas de câmeras e todos se sobrepondo um pouquinho. E depois o que você tem que fazer é sincronizar os dados a partir dessas câmeras. A React Vision não foi perfeita para isso, não. Terminamos então escrevendo a nossa própria, basicamente. Existem muitas bibliotecas que ajudam você a fazer esse tipo de coisa. Então, se você estiver fazendo apenas uma pequena mesa, provavelmente 30, 40 polegadas, ótimo. Se não estiver, você tem que fazer algum material customizado. Mais alguma pergunta? Muito bem. Vocês só querem ouvir o Grant falar agora. Muito bem. Mais alguma pergunta aí ao microfone? Bem, eu li uma notícia. I've read some news. Sobre a Can you hear me there? da matéria-prima. Regarding the scarcity of raw material of the touch screen. Qual a veracidade disso e se existe algumas alternativas? What is the veracity, the truthfulness about that, and are there any alternatives for that? So if you're building your own device, like Se você estiver construindo o seu próprio dispositivo, como um pequeno dispositivo, existe sim uma escassez, sim, o senhor está certo. A Apple está sugando todo o mercado para as telas touchscreen. Agora, a maior parte do material que fazemos não utiliza telas pequenas, utiliza ou tecnologia infravermelha, ou tecnologia baseada na câmera. Há todo um espectro de fabricantes agora na China que basicamente fazem os sensores de toque de infravermelho e você pode pegá-los em qualquer lugar na faixa de $1.000, comprá-los por $1.000 ou mais, dependendo do tamanho. Então, para grandes instalações, são as que nós utilizamos, e são grandes, é uma grande tecnologia, e nós solicitamos várias delas diretamente da China e elas chegam aqui em 3 dias. Não acho que haja muita veracidade nesse outro tipo de trabalho. Está falando, he's speaking in English. O nome da minha empresa, Dedo. O meu parceiro de negócios, ele viaja muito para Nicarágua e acho que ele pegou um pouquinho do espanhol lá e Dedo fazia muito sentido. Porque tudo nós que fazemos é toque, material de toque, então foi daí que veio o nome Dedo. O trabalho funcionou muito bem. Somos uma empresa brasileira, Dedo. Muito bem, então. Obrigado a todos por sua atenção. Se quiserem mais perguntas, estarei aqui até o final do dia. Obrigado, Dani.